Quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 3. Vou estar lendo o verso 13 e 14. O tema da mensagem é superação. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. A palavra de Deus nos fala assim nesta noite. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ser instrumento em Tuas santas mãos. Usa-nos para a Tua honra e Tua glória. Fale aos nossos corações, Senhor meu Deus. Essa oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, este ano de 2020 foi um ano que muitos gostariam que ele não tivesse existido. 2019, 2021. Houve muitas tragédias durante todo esse ano, não só no Brasil, mas em toda a terra. Incêndios, ameaças de guerra, avião abatido por engano, terremoto na Turquia, no Caribe, no México, Minas Gerais, no início do ano, teve tanta chuva que 101 cidades ficaram em situações de emergências por causa das mesmas, das águas. Pandemia, chegou então o coronavírus para assolar não só o Brasil, mas toda a terra. Nuvem de gafanhotos, ciclone no sul do Brasil, explosão no Líbano, deixou 3.000 mortes. Igrejas em chamas no Chile, acidentes automobilísticos, ônibus batendo de frente com caminhões, ônibus caindo de viadutos. Que ano foi esse? Que ano foi esse? Olhando para esse ano, pensamos que ele não deveria ter acontecido. Tudo o que aconteceu, nós queremos esquecer. Quantos não estão pensando dessa forma, torcendo para que no dia 31 chegue logo, para que ao acordarmos no dia 1º de janeiro de 2021, tudo seja diferente. Infelizmente, muitos estão depositando suas esperanças em lugares, pessoas ou situações que não poderão tornar suas vidas melhores e nem realizar os seus sonhos. Mas Paulo se esforçava como que um atleta, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Os próximos anos não serão melhores do que 2020, mas podemos agir como Paulo. Temos as mesmas motivações que levou Paulo a se esforçar para permanecer a sua vida inteira. Isso tudo foi pela graça de Deus, avançando, determinado e finalmente chegar ao céu e ver face a face o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada de desanimarmos, mas devemos superar esse ano. Todas essas coisas ruins que passamos, todas essas coisas ruins que vivemos. Como superarmos os anos difíceis, então? Primeiro, a primeira coisa que precisamos fazer e que nós já fizemos, não sei se você que está nos assistindo na rede social já fez, mas a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É a única forma, depositar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Apocalipse 3:20 diz que: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Todos nós que aqui estamos, já fizemos isso. Tivemos essa consciência de que éramos pecadores e como salário desse pecado seria a morte eterna, a separação eterna do nosso Deus. Então um dia ouvimos alguém bater em nosso coração
E como o pastor falou, o coração, a porta dele, a chave só abre por dentro. Então, só a pessoa pode abrir a porta do seu coração para Jesus Cristo. Abrimos essa porta, convidamos Jesus para entrar. Ele ceiou conosco, nós ceiamos com Ele. Hoje nós somos salvos, lavados e remidos. Somos pecadores, sim, mas justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você, meu amigo que está nos ouvindo na rede social, nos vendo, você entenda que você é pecador. E o teu fim é a morte eterna, a separação. Quando eu falo a morte, eu não estou falando dessa morte que nós vamos ser enterrados, mas estou falando da morte do nosso espírito, a separação eterna do nosso Deus. Mas só que Deus ainda está à porta do seu coração, através do seu Filho Jesus Cristo, batendo, esperando o seu convite para entrar, para que Ele possa ceiar com você. Esse é o primeiro meio pelo qual nós vamos superar esse ano de 2020. É aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus deve ser considerado Senhor das nossas vidas, porque Ele nos comprou com alto preço, preço de sangue. Não foi com dólar, não foi com cruzeiro, não foi com nenhuma espécie de moeda conhecida de nós, mas foi com o seu sangue precioso derramado na cruz. Então Ele é o dono da nossa vida, porque Ele nos comprou com seu sangue. Cristo é tudo o que precisamos e Ele é toda a nossa suficiência. E hoje Ele está batendo a nossa porta, esperando que seja aberta para entrar e ceiar. Não há época melhor para abrir o seu coração e entregar-se a Jesus. Segundo meio, para que possamos realmente nos superar nas diversas dificuldades que chegarão no ano de 2021, 22, 23, 24, 2020 mil e não sei quanto, se é que vamos chegar até lá. Mas vamos fazer a conta até 2030. Todas essas dificuldades que vão chegar, para que possamos realmente nos superar, precisamos ter determinação. Precisamos ser pessoas determinadas. Paulo, quando ele está escrevendo aquele versículo, aquele capítulo, ele está escrevendo como se ele fosse um atleta. E todo atleta, ele é determinado para alcançar a vitória. Então, ele treina 8 horas por dia, incansavelmente. E ele luta para aquilo. Ele não fica sentado, mexendo na internet, ele não fica vendo televisão, ele não vai passear, não. A vida dele é uma vida de treino. E ele treina até a exaustão para que ele possa conseguir a coroa, levantar ali no pódio o seu troféu de campeão. Então nós precisamos dessa determinação. Filipenses capítulo 3, verso 13 fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então isso é determinação. Paulo, ele não ficava parado, olhando as coisas acontecer e reclamando e murmurando e esperando sentado que pudesse vir acontecer algo melhor na sua vida. Não, Paulo corria atrás, Paulo lutava, Paulo se esforçava, Paulo tinha determinação. Semelhantemente, determinação é necessária a todos, não somente a Paulo, mas é necessário a mim essa determinação. É necessário a nós, igreja. É necessário a você que está nos vendo e ouvindo nessa noite, determinação. No curso de nossas vidas existem tipos de distrações, vários tipos. Tais como cuidado com este mundo, desejos ímpios que ameaçam sufocar a nossa dedicação ao Senhor. Mas é necessário esquecer das coisas que para trás ficam, como, por exemplo, a nossa velha vida. Porque quando aceitamos a Cristo como Salvador, diz que tudo se fez novo. Então o velho homem, ele não pode mais tentar nos sucumbir. O velho homem não pode mais tentar nos ganhar de novo. O velho homem não pode mais tentar sufocar a nossa dedicação em continuar correndo, lutando, para que outras pessoas alcancem Jesus Cristo e para que nós consigamos chegar até aquele dia onde ouviremos benditos, entrem, vem participar conosco
Meus queridos irmãos, precisamos ter determinação. E esse ano de 2020, muitas pessoas deixaram a sua determinação de lado, por causa dessa pandemia que tem assolado a nossa terra. Muitos esqueceram de lutar, de continuar correndo. Muitos esqueceram de tentar vencer e pararam. Mas nós precisamos ter essa determinação que Paulo tinha, de permanecer. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Precisamos prosseguir para o alvo, para alcançarmos esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro meio pelo qual nós precisamos nos superar, e se fizermos, com certeza nós iremos: fé nas promessas de Deus. 1 Reis, no capítulo 8, no verso 56, nos fala assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Segundo tudo que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés. Qual palavra boa o Senhor tem dito a cada um de vocês? Qual palavra boa o Senhor falou quando você se entregou a Ele? Saiba, querido irmão, que nenhuma delas irão cair. A primeira promessa que o Senhor nos faz: salvação. Mas quando eu falo em salvação, eu não falo dessa salvação terrena. Eu falo da salvação espiritual. Eu falo da salvação das nossas almas. Eu falo da salvação que vai nos conceder vida eterna na presença do Rei. Em Atos, capítulo 16, verso 31, nos diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Preciso crer para ser salvo. Preciso acreditar que o Senhor Jesus Cristo veio em forma de homem, humilhou-se, morreu numa cruz, morte maldita, ressuscitou no terceiro dia, e através dessa ressurreição, nós temos vida eterna. E se eu crer, a palavra diz que toda a minha casa será salva. Porque eu vou falar do amor de Deus, porque eu vou testemunhar do amor de Deus, porque eu vou anunciar as boas novas. Então a primeira promessa que Deus tem para você hoje, meu amigo, que está nos assistindo através do Facebook, é a salvação no Senhor Jesus Cristo. Deus quer te salvar. E como eu disse no início, Ele está à porta do seu coração, batendo, esperando só que você faça o convite para que Ele entre, para que Ele possa ceiar com você e te conceder essa vida eterna, te conceder essa alegria da salvação no Senhor Jesus Cristo. Vida plena, outra promessa que o Senhor nos faz. Em João, no capítulo 10, no verso 10, fala que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus Cristo fala que o diabo ele só vem para fazer essas coisas, destruir a sua vida, ele rouba a sua alegria. Ele mata o seu espírito e ele destrói a sua vida. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida. E a palavra diz que vida em abundância. Você não quer ter vida em abundância? Não somente essa vida aqui na terra, é ter certeza que ao fechar os seus olhos e abrir novamente, você vai estar com o Pai, aquele que te criou, a imagem dEle, na perfeição dEle. Essa certeza que o servo do Senhor tem. E Ele deixou outra promessa. Ele falou que Ele iria deixar conosco o Espírito Santo. Ele falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou, mas eu vou entregar, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E em João, capítulo 14, o verso 16 e o verso 17 fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece,
mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Para que você, meu amigo, tenha o Espírito Santo habitando com você, para que você tenha esse Consolador, você precisa acreditar no Senhor Jesus Cristo. Você precisa receber a salvação do Senhor Jesus Cristo. Porque somente quem é salvo no Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Ele é o selo de Jesus Cristo. E ninguém poderá abrir você até que Jesus Cristo volte. Somos uma carta. E essa carta foi selada pelo selo do Espírito Santo. E somente o Senhor Jesus Cristo pode abrir. Então, meu querido amigo, temos o Espírito Santo que nos conforta e nos consola. E nos consola mesmo, nos conforta mesmo. Quando a gente pensa que vai sucumbir, o Espírito Santo nos dá aquele novo ânimo. Quando a gente pensa que vamos nos abater, Ele vem e renova as nossas forças. Ele está conosco. E se conseguimos chegar até o dia 27 de dezembro, com alegria no coração, com a certeza de que ano que vem será melhor, é porque o Espírito Santo habita em nossos corações. Meu querido, receba Jesus Cristo, para que você também possa receber esse Espírito, porque é promessa. O Espírito Santo será enviado para que você não fique órfão, para que você tenha um consolador e um confortador em seu coração. Paz, olha que promessa maravilhosa no meio dessa guerra toda que estamos vivendo, dessa pandemia toda, nós temos paz. Temos paz no Senhor Jesus Cristo. João capítulo 16, verso 33 fala: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo não tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflição maior do que essa pandemia, que a gente tinha lido somente nos livros de história. Nunca tínhamos imaginado que iríamos passar por isso, mas chegou até nós. Quantos perderam seus familiares, seus entes queridos? Quantos estão internados no CTI, na UTI, entubado? Quantos estão em quarentena por causa de um vírus? E não assolou somente um estado, um local, uma cidade. Assola todo mundo. Mas nós temos essa paz que o Senhor nos dá. Temos essa confiança de que o Senhor está conosco. Irmãos, se por acaso eu vier a pegar Covid, eu ainda vou ter paz. Porque se Deus quiser me levar de Covid, com Covid, eu vou. Porque quando Ele me levar, eu sei aonde eu estarei. Quando Ele me chamar, quando Ele me convocar, Denise, é tua hora. Eu vou. E eu vou para um local muito melhor do que o Brasil. Eu vou para o céu. Eu vou num local onde não tem mais sofrimento, onde não tem mais dores. Aonde as ruas são de ouro. Aonde não tem sol, lua, lâmpada, luz. Porque a glória do Senhor preenche todo o local. Que certeza melhor do que essa? Que paz melhor do que essa? Posso até não morrer com a doença, mas posso morrer porque eu caminhei, tropecei, caí, quebrei o pescoço. Então, meus queridos irmãos, a morte, ela não me apavora, porque eu tenho essa paz. Essa aflição que todos nós estamos passando não me apavora. Eu vou dizer, me entristece, porque é triste ver alguém chorando a perda de um ente querido. É triste ver alguém internado e a gente não poder fazer uma visita, consolar, confortar. É triste morrer sozinho. Principalmente quando se morre sem Cristo no coração. Só isso. Essa tristeza que eu tenho. Mas medo, pavor, eu não tenho. Porque eu sou do Senhor Jesus Cristo. Porque a minha vida pertence a Ele. Porque Ele me comprou com o sangue dele derramado na cruz. Então eu tenho essa paz. E vivo essa paz. Em meio às aflições, aos problemas, eu tenho essa paz. Descanso no Senhor. As promessas do Senhor são infalíveis. Deus cumpre todas as suas promessas. E o outro meio para que possamos sair e possamos superar esse ano de 2020 é a perseverança.
Precisamos perseverar em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, o verso 2 e 3 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos e amigos, percebemos, o nosso Deus, Ele se fez homem. Jesus Cristo, Ele deixou toda a sua honra, toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade. A gente vê nos filmes, quando a gente vê a princesa e a plebeia, aí a princesa vira a plebeia vira a princesa, e é tudo mil maravilha, né? A história é bonita, porque a princesa fica lá, e era tão bom ser pobre, tão bom viver ali com os camponeses, e a outra que era pobre, tão bom ser rainha. Mas com Jesus Cristo não foi assim. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele deixou toda a sua honra, toda a sua glória, todo o seu poder, desceu, se humilhou em forma de homem. Ele cresceu, ele viveu aqui, ele pregou a palavra dele, viram os poderes, os milagres que ele tinha, que ele realizou, e mataram ele. E ele suportou tudo aquilo por amor a mim. Aquela cruz que não era dele. E é interessante que tem pessoas que ainda não conhecem isso, que ainda não sabem dessa história. Sabe, essa semana a gente estava conversando, e quando a gente falou para a pessoa, olha, aquela cruz não era do nosso Cristo, aquela cruz não era dele, e quando tiveram que esticar o braço dele, para que pudesse chegar no furo, porque era uma cruz feita para Barrabás, deslocou os nervos, os ossos. Que dor terrível nosso Senhor Jesus Cristo sentiu. E começamos então a pensar ali, com aquela pessoa, o sofrimento que é morrer crucificado, as cãibras, a dormência, a falta de ar, o peso que a pessoa tem que segurar no corpo, e tantas outras coisas que vão acontecendo, aquele prego imenso enfiado na cabeça do meu Senhor Jesus Cristo, os açoites, os cuspes, a espancada, tudo isso por amor a mim, tudo isso por amor a você. Ele não tinha pecado, ele não merecia, mas por amor a nós, ele se permitiu sofrer. E ele foi perseverante, ele foi até o final, e ele falou, tudo está consumado. Então ele entrega o Espírito dele ao Pai. Meus queridos irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse vírus é consequência do pecado. Porque nós pecamos, nós agora estamos recebendo as consequências do nosso pecado. É culpa nossa, tudo isso que está acontecendo. Mas Jesus morreu, a culpa era nossa e não dele, mas ele morreu por nós. E se ele foi perseverante, se ele foi até o final, e se ele morreu por nós, sofreu todo tipo de afronta, de escárnio por nós, por que nós não podemos passar por esse momento confiante que ele está conosco? Que ele vai à frente, que ele luta as nossas lutas, que ele guerreia as nossas guerras. Por que não? E o que nós temos feito? Esquecido desses detalhes, nos acovardando diante dos homens, diante do vírus, como se a gente nunca fosse morrer. Claro, não estou falando aqui para ninguém sair fazendo aglomeração e beijando não estou falando para isso não. Eu estou falando para que sirvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo com toda alegria, com todo amor, com toda perseverança.
Nosso Deus, Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu por nós, suportou todas as coisas porque nos amava. Quero concluir nessa noite a mensagem falando que em 2 Coríntios, no capítulo 12, encontramos a motivação de Paulo. Depois os irmãos podem olhar, podem ler, os irmãos vão descobrir qual foi a motivação que levou Paulo a falar esses versículos de que ele não julgava até alcançado, mas uma coisa ele fazia, que era esquecendo de todas as coisas que para trás ficavam. Ele avançava para o alvo que era o Senhor Jesus Cristo. A certeza de que o céu é a nossa morada eterna nos fortalece, capacita-nos a suportar os sofrimentos prolongados e severos que já estamos vivendo. Assim como foi Paulo em seu ministério apostólico. A graça de Deus nos basta, foi o que Jesus falou para ele, foi o que Deus falou para ele. A minha graça te basta. Nesse capítulo 12 mesmo a gente vai ver o Senhor falando isso para ele. Então a nossa esperança de uma vida melhor, que ela esteja em Cristo, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E que a certeza de que Cristo tem um lugar para os seus servos no céu, lugar de paz, alegria, de muito louvor, sem choro, sem ranger de dentes, seja a nossa motivação para nos esforçarmos como atleta que corre para o alvo. No nosso caso, o nosso alvo é Cristo, Senhor e Consumador da nossa fé. Que Deus possa nos abençoar e que possamos realmente superar esse ano de 2020, crendo que o nosso Deus é aquele que nos dá toda essa força e que move as nossas vidas, as nossas ações, os nossos projetos, para que possamos continuar 2021, 2022, 2023, mas crendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus, Ele venceu e nós também iremos vencer. Feliz ano novo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Deus a boa palavra dita aos nossos corações. Fica aqui o nosso convite a você que nos ouve através das mídias sociais. Você pode, nessa noite, nesse momento, entregar a sua vida a Jesus. E nesse próximo ano, 2021, ter a paz verdadeira. Desse ano 2021 que está próximo de chegar-se a nós, você pode se superar com a presença de um Deus constante em você e por você. Basta você declarar nesse momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal e que deseja caminhar na presença dEle. Ele vai te surpreender, dando a você salvação eterna e a segurança diante desse mundo. Queremos agradecer a Deus também, porque nós podemos dizer que servimos ao Senhor. Podemos dizer que o próximo ano será melhor, porque Deus estará conosco, nos guiando. O mundo não nos assusta, mas o Senhor nos traz conforto e paz e direção para caminharmos. Eu quero orar por você que ouviu a mensagem dessa noite. Quero orar também pelos irmãos que aqui estão. Vamos estar elevando o nosso pensamento ao Senhor. Fale com Deus. Senhor, a tua mensagem veio de encontro ao meu coração. Eu quero viver essa certeza. Se você está do outro lado, nas mídias sociais, deseja ter essa convicção também, fale aonde você está, feche seus olhos e fale com Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor meu e Deus meu, e Ele irá mudar a sua visão de mundo
Ele irá mudar a sua vida e te dar paz verdadeira. Senhor, na sua presença louvamos o teu nome e te agradecemos, Pai, porque tu tem nos abençoado, Deus. Te agradecemos, Deus, pela boa palavra dita nesta noite, Pai. Que tu possa, Pai, a cada dia nos revestirmos, Pai, de coragem, de alegria, Pai, e possa também, Pai, nos revestir com a tua paz, Senhor Deus. A paz verdadeira que vem de ti para os nossos corações e nos motiva a cada dia a superar, Senhor Deus, a dificuldade a nós imposta nesse mundo. Se com aqueles que nos ouvem nesse momento, Pai, vai de encontro a cada coração através das mídias sociais. Se há, Deus, corações arrependidos, Pai, se há, Deus, corações quebrantados, desejosos, Pai, de experimentar uma paz verdadeira vinda de Ti, que o Teu Santo Espírito nesse momento possa realizar a obra de transformação nessas vidas. E que a partir desse momento, Senhor, possam declarar que Tu és o Senhor da vida deles. Suplicamos pelos nossos irmãos que estão aqui presentes na Tua igreja, Pai, possa visitar cada coração nesse momento, Senhor Deus. Senhor, se há ainda, Senhor Deus, ansiedade pelo tempo que nós vivemos, Pai, preocupação, Senhor Deus, se há, Senhor Deus, alguma tristeza em nossos corações, que Tu possa retirar, Pai. E que a Tua paz verdadeira, Senhor Deus, e a confiança de que Tu estás conosco e que não nos abandonará, Pai, possa perdurar em nossas vidas. Que nós possamos testemunhar desse fato diante do mundo, Pai. Sabemos, Deus, que o mundo pode piorar, mas nós caminharemos em paz diante desse mundo, porque Tu nos garante a vitória, Deus. Oramos a Ti, em o nome do Senhor Jesus, que entregou a sua vida para nos salvar. E hoje vive e reina para todo sempre, em nossos corações e nos céus. Em nome dele que nós oramos. Amém.